Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Longe, longe daqui, muito depois das veredas do Frango d'Água e de outras veredas em nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covão, em trecho de mata, terra preta, pé de serra. Sabe o que o amigo do tio disse? Que Mutum é um lugar bonito. Tiaguinho, Tiaguinho. Tá com frio, Rebeca? Não para de rir. Cuidado, João, cuidado. Cara, esse cara de barato. Ué, pai, e a Rebeca? A cachorra safada só fazia comer. Ele é meu irmão. Agora eu vou te ensinar. Bate nele, não, mano. Um dia todo mundo se encontra. Tiago, Olá, gente boa de Veme! Hoje eu trago para vocês viram aí, exatamente uma obra magnífica da literatura brasileira, importantíssima obra da literatura brasileira, chamada Campo Geral. O grande João Guimarães Rosa. Quem diria que nestas penhas nascida, eu fiz dela meu berço. Esses versos são de Cláudio Manuel da Costa, o grande escritor Árcade. O grande escritor Árcade, Cláudio Manuel da Costa, que faz exatamente uma referência às penhas das Minas Gerais. Mais tarde, bem mais tarde, o Carlos Drummond de Andrade, outro grande mineiro, portanto hoje é uma festa da mineirice, outro grande mineiro, fez então uma poesia falando de Itabira de Mato Dentro, né? A sua cidade, eu sou de ferro, eu venho de Itabira, mas Itabira está distante, Itabira está longe, hoje é um retrato na parede, e como dói, Muito bem, diria Carlos Drummond de Andrade, falando exatamente da sua grande Itabira, da sua grande Minas Gerais, né? E agora José, ele fala também, e agora José quer ir para Minas, mas Minas não tem mais. A mineirice e os grandes escritores mineiros se interligam, e evidentemente falam das mesmas características. João Guimarães Rosa, o grande escritor nascido no interior de Minas, em Cordisburgo, o grande médico do sertão. Guimarães, o médico do sertão. Guimarães, o grande escritor mineiro, ele evidentemente retoma tudo isso e recria em cima disso a grande fala do sertanejo. Ele, João Guimarães Rosa, grande Guimarães Rosa, a grande figura de Guimarães Rosa, que nasce em novembro de 1900, nasce em junho, nasce em junho, 27 de junho de 1968, de 1908, estou complicado hoje, né? De 1908, e que falece em 19 de novembro de 1967. O grande Guimarães Rosa, cheio de misticismos, o Guimarães Rosa cheio de mineirices, cheio de histórias de Minas para contar. Mas Guimarães é magnífico pela sua criação, é magnífico pela sua estrutura. Eu, nesse momento, peço licença para dividir este trabalho em duas partes. Hoje falo exatamente do embasamento da obra, para na próxima semana falar sobre exatamente os personagens, que são densos personagens, que compõem este Campo Geral, esta magnífica obra chamada Campo Geral. João Guimarães Rosa, importante falar dele, esta aproximação que ele tem com os valores
de Árcades quer falar do campo das Gerais, quer falar, enfim, de Minas Gerais, quer escrever sobre Minas Gerais, de contar sobre as coisas mineiras, né? Mas da sua maneira. Então ele recolhe valores que são Árcades, falando dos campos das Gerais, como eu já citei, Cláudio Manuel da Costa, como ele recolhe valores também do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, como recolhe valores de outros elementos importantes dentro do contexto das Minas Gerais. Mas é muito importante que se olhe para Guimarães Rosa, né? E suas guimaranices, digamos assim, né? A obra rosiana apresenta-se com uma característica fundamental, que é a alma do próprio Guimarães, a alma mineira do próprio Guimarães Rosa. Então, note bem, Guimarães candidata-se 2 vezes à Academia Brasileira de Letras, uma em 1957 e outra em 1963. Em 57 ele não conseguiu exatamente ser eleito, portanto adia por muito tempo, né, a sua tomada de posição dentro, ou de cadeira dentro da Academia Brasileira de Letras, né? Em 63 ele é eleito, mas não toma posse, porque ele tinha lá suas características e seus misticismos, e ele dizia que se ele tomasse posse, evidentemente ele morreria, né? Ele toma posse exatamente 3 dias antes da morte. Álvares de Azevedo era o patrono da cadeira na qual ele sentou, melhor dizendo, né? Então, ele toma posse em 1963, né? 1963. No dia 16 de novembro de 1963, ele tomou posse. E ele disse que o dia que ele assumisse, ele morreria. 3 dias depois, 19 de novembro, morre João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa morre exatamente, né, no dia que assume a sua cadeira, né, 4 anos depois, em 1967. Né? Ele só assume em 16 de novembro de 1967 e morre, evidentemente, em 19 de novembro de 1967. Coisas de Guimarães. Mais importante é você lembrar do que Guimarães traz. A visão regionalista mineira, as características, né? O manejo com as palavras, o deslocamento da sintaxe, né? O senhor sabe o que o silêncio é? O silêncio é a gente mesmo demais, né? Exatamente, são características importantes dentro da sua sintaxe, na recriação da fala e das linguagens sertanejas que Guimarães compunha. A reinvenção do sertão, a filosofia vinda do sertão, quando ele diz exatamente que o sertão está dentro de nós. O sertão nasce no sertão. A filosofia nasce no sertão de cada um, no sertão de cada um. É aí que está exatamente a grande ideia de Guimarães, a recriação de fala, a recriação de estrutura, o pensar mineiro de Guimarães, aquele jeitão mineirinho de falar de Guimarães Rosa, né? Essa recriação, essa visão do sertão como reinvenção do mundo. O sertão é tudo. Então, o sertão do Mutum era exatamente tudo. É bom que se diga que o menino Miguelim tem muito a ver com a ideia de ser Guimarães Rosa, com o pensar de Guimarães Rosa, do contar histórias de Guimarães Rosa. Os causos que ele contava tem muito a ver com essa criança de 8 anos, né? Muito bem. Então, essa transcendência do sertão, a realidade e a fantasia, né? A realidade e a fantasia, muito interessante, né? As histórias de mula sem cabeça, as histórias de encontro com o demônio, as histórias que vovó Isidra, riscada de magra, contava. Ora, então, exatamente Guimarães Rosa e Miguelim têm uma certa ligação. Miguelim não enxergava muito bem. Guimarães também tinha problema de visão. Interessante isso. Guimarães nasceu no sertão das Gerais. Miguelim vivia no sertão das Gerais. Bastante interessante essa visão, né? As grandes epifanias que ele traz dentro do contexto da obra. Então, veja bem, eu já falei para você, o manejo da linguagem, a reinvenção do sertão, a filosofia que ele trazia dentro da ideia. Ele reunia a filosofia. Guimarães era muito culto, né? Então ele reunia um conjunto de filosofias para exatamente contar para a gente, para exatamente mostrar para a gente
esta filosofia aplicada no sertão de Minas Gerais. Daí o sertão é o início das coisas, né? As coisas nascem de dentro das pessoas, o recriar das coisas, né? As coisas recriadas, as coisas revividas, as coisas renascidas, isso nasce exatamente de dentro de nós. Então, do ser que é tão grande, né? Que nasce exatamente esse contexto da filosofia. Recapitulando, o manejo das palavras, o deslocamento da sintaxe, a reinvenção do sertão, as grandes epifanias, né? Quando colocaram o óculos nos olhos de Miguelinho e ele olhou e disse, nossa, o dito tinha razão, o céu é azul e a folha é verde. Uma grande epifania, uma descoberta, né? Uma descoberta, ele descobre, né? Eureka! Ele descobriu exatamente que o céu é azul e a folha é verde. Você vai me dizer, mas Sérgio, o céu é azul e a folha é verde. Eu pergunto para você, quantas pessoas conseguem observar o óbvio? Grande Guimarães, não é mesmo? Pois é, a transcendência, as epifanias, o sertão como temática, né? O sertão como visão temática, isso é muito importante dentro da característica de Guimarães, né? Em campo geral, é muito forte a presença da oralidade, né? Essa visão oral, essa linguagem oral, esse jeito mineiro de falar, o opaco, né? Que representa exatamente o papagaio, né? O opaco, né? E dialoga com essa linguagem dita, linguagem da oralidade, linguagem odierna, linguagem do dia a dia, dialoga com o lado culto de Guimarães, com a linguagem culta de Guimarães. Isto é muito interessante também, este jogo da oralidade, este jogo da escrita e da fala, né? que ele traduz com muita perfeição dentro do contexto da sua obra. Muito bem, ótimo. A harmonização da natureza, né? A natureza harmonizada. Mutum, né? Mutum é o nome de um pássaro, né? Um pássaro negro que tem um topete, um bico avermelhado, né? Um galináceo que vivia e que está em extinção, infelizmente, lá pelos campos das Gerais. Então, dentro deste vale que é o Mutum, lá onde tinha muito desta ave, passou a ser chamado o Vale do Mutum. E é lá que ele acha bonito. Esse mutum é bonito, mas que mãe não gostava. Mãe não gostava do mutum. Mãe queria ver além das montanhas do mutum. E nunca tinha saído do mutum. Mas um dia alguém chegou para ele e disse que o mutum era bonito. O mutum é lindo, mãe. O mutum é bonito. Então, esta valorização do seu espaço, a valorização da sua natureza, né? Isso é muito importante dentro da obra de Guimarães Rosa. Evocação cotidiana que faz a fusão entre o real e o mágico. Isso é importante, entre a fantasia e a realidade, né? O homem dividido entre o bem e o mal, entre o sagrado e o profano. Isto aproxima exatamente Guimarães da obra barroca, né? Da obra barroca. Mas espera aí, mas Guimarães é pós-45? Não é? É pós-45? Sim, Guimarães é pós-45. E esse regionalismo do Guimarães é pós-45. O regionalismo que não é um regionalismo de denúncia, mas um regionalismo de revitalização do próprio sertão, de busca da identidade real do próprio sertão. Então isto faz com que Guimarães cresça dentro desse contexto, filosofe em cima da visão do sertão, não choramingue em cima da visão do sertão. E é muito interessante e importante que você observe também que há uma divisão muito grande entre a ideia de sertão nordestino e sertão mineiro, né? Os grandes escritores do sertão nordestino estão preocupados com a sobrevivência. O sertanejo das Gerais está preocupado com a filosofia, com o existir, com a vida. Então, veja bem, são campos diferentes, né? O Cerrado das Gerais e a Caatinga do Nordeste. São coisas diferentes. São sertanejos diferentes, são propósitos diferentes que nós precisamos observar, porque isto realmente, que é o contexto da coisa, que é a conceituação da ideia, aparece com muita frequência dentro do contexto dos vestibulares. Então, entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, eu já lhe demonstrei exatamente essa intertextualidade característica dentro da obra de Guimarães Rosa e que o aproxima da visão barroca. E como eu já havia falado de Cláudio Manuel da Costa, que o aproxima da visão dos campos, né? Dos campos das Gerais, né? Da vida bucólica das Gerais,
desta visão arcade característica e uma profunda aproximação com outros grandes mineiros, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, né? Como é o caso de nosso querido Carlos Drummond de Andrade, né? Então, o neologismo popular, o tempo psicológico em que a obra é narrada dentro de uma visão psicológica muito mais importante do que cronológica. Então, nessa primeira parte, eu mostrei para você exatamente o embasamento da obra. Eu mostrei para você que Guimarães Rosa constrói uma obra que é uma poesia em forma de prosa, que é falar de si a partir de outro, numa narrativa fantástica em terceira pessoa chamada Campo Geral, e que você vai ver comigo na próxima semana a caracterização e a densidade exatamente dos seus personagens. Guimarães Rosa, em Campo Geral, traz, repito, a presença da oralidade associada à cultura e a fantasia associada à realidade, dentro do ideal mineiro, dentro do mundo fechado do Mutum, onde tinha pai, mãe, tio Terês e vovó Isidra. Vó Isidra, riscada de magra. Vó Isidra era ruim, que era tão magra, que era riscada de magra. Exatamente, ela era um risco, como exatamente Guimarães Rosa caracteriza dentro da sua visão, do seu ar filosófico de vida, né? O sertão é a origem de tudo. O sertão é a origem desta psicologia da obra de Guimarães. O sertão é a filosofia. O senhor sabe o que o silêncio é? O silêncio é a gente mesmo demais, diria João Guimarães Rosa. Eu vou me embora para Minas Gerais agora. Eu vou pela estrada fora, levando meu candongueiro. Eu vou me embora para Minas Gerais agora. Um abraço, até a próxima.